O Homem-Aranha é um personagem que todo mundo gosta, e no multiverso existem versões bizarras dele. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as versões mais estranhas do Homem-Aranha. Homem-Aranha italiano. Essa é a versão do Homem-Aranha que quase ninguém conhece, até porque ele não ficou muito famoso. Esse Homem-Aranha usa arma, fuma cigarro igual teu pai e se transforma no boneco quando pula. Mas isso aqui é só um detalhe. E esse Homem-Aranha ainda usa uma moto, não sei porquê. Tem um momento que esse Homem-Aranha tá com várias mulheres dentro do quarto, ao invés de tá caçando bandidos. Com grandes poderes vem grandes vagabundos. Durante o filme desse Homem-Aranha tem um meteoro que duplica as pessoas, e o vilão fala que só vai dar o meteoro pro Homem-Aranha se ele ganhar ele no campeonato de surf. Vamos pro próximo Miranha, que esse aqui tá meio estranho. Homem-Aranha feito de aranhas. A história dele é bem bizarra, e ele é o Peter Parker da Terra 1580. Em uma visita em um laboratório, ele tava vendo um experimento que tava sendo feito com uma colônia de aranhas. Esse experimento era botar radiação nas aranhas e esperar alguma mutação. Não sei o que tinha na cabeça. O Peter, que é azarado, acabou caindo na colônia de aranhas. E elas acabaram consumindo o corpo do Peter por completo. E ainda acabaram absorvendo as memórias dele. E foi aí que as aranhas resolveram combater o crime vestido de Homem-Aranha. E foi elas que fizeram o traje pra esconder aquela aberração. Quem tem aracnofobia deve ficar agoniado. Durante uma luta, o Duende Verde acaba descobrindo que por baixo daquela máscara não tem um homem comum. E aí ele se cagou nas calças. A Gwen ainda tenta conversar com o Peter e procurar alguma cura. E as aranhas dizem que o Peter sempre vai ser aquela aberração. O Homem-Aranha que leu Darkhold. A história começa com o Peter remendando a cidade de Nova York, depois de um evento que quase destruiu a cidade. Esse evento foi tão forte que tudo começou a desmoronar, até as pessoas. Nisso, a Gwen Stacy, que é a namorada do Peter, acaba ligando pra ele. E ela reclama com o Peter que Nova York sempre tem problemas, e que se fosse por isso ele ia viver salvando todo mundo. E ela fala que o Homem-Aranha também tem que deixar os outros heróis tomar conta da cidade. A Gwen fala pra ele não se atrasar pro encontro que eles tinham marcado, até porque naquele dia era o aniversário dela. O Peter tava andando pela cidade até que ele encontra um homem caído. Esse homem tava sem o braço e sem o maxilar. O Peter vê o maxilar do cara jogado no chão e entrega ele, e ainda ajuda ele a se remendar. Depois de se encontrar com o Senhor Fantástico, o Peter descobre que o corpo dele é melhor pra remendar a cidade, já que a teia some depois de 2 horas. Depois o Peter volta pra casa e encontra com a Gwen, mas a gente descobre que ela tá morta e o corpo dela tá sentado na cadeira, em estágio final de decomposição. Depois disso, o Peter vai conversar com o Senhor Fantástico de novo, só que dessa vez ele pega uma seringa e vai atrás do Senhor Fantástico. Depois disso, a gente descobre que o Peter usou o corpo do Senhor Fantástico pra remendar a cidade. Pelo menos salvou todo mundo. Spider-Cat. Por incrível que pareça, não é aquele gato que aparece no jogo do Miles. A primeira aparição dele foi na série The Man 6. Ele era um gato doméstico que ganhou os poderes do Homem-Aranha junto com a cidade toda. Mas o Peter reverte essa situação e faz todo mundo voltar ao normal. Mas o gato acaba ficando com os poderes. O Gato-Aranha é um personagem muito legal, só que é bizarro por ele ser um gato. Mas se bem que existe o Aranha-Dinossauro e o Porco-Aranha. Infelizmente, o Gato-Aranha não durou muito, a energia vital dele acabou sendo sugada pelos vampiros, que se alimentam da energia vital dos Homens-Aranhas pelo multiverso. F no chat pro Gato-Aranha. Homem-Aranha de 6 braços. Ele era um Homem-Aranha comum que a gente conhece, mas ele chegou a um ponto da vida que ele desistiu de combater o crime todos os dias. Depois de pensar bastante nisso, o Peter resolve largar a vida de herói, pra focar somente no relacionamento dele com a Gwen Stacy. Então, ao invés de jogar o uniforme fora, ele resolve alterar o próprio DNA de novo, pra ele não acabar voltando a combater o crime. Ele fez uma substância capaz de reverter os efeitos da picada da aranha, e assim se tornar um humano comum de novo. Sem saber que essa substância daria certo, ele acabou tomando a si mesmo. Assim que ele toma a substância, ele acaba sentindo muita dor de cabeça e acaba desmaiando. Com o Peter desmaiado, ele acaba sonhando com uma voz que estava chamando ele. Assim que ele se aproximava da voz, um vilão aparecia, e ele acabava derrotando todos. Durante esse sonho, o Peter sentia muitas dores na costela, e ele dizia ser uma dor insuportável. O Peter consegue chegar até a voz e percebe que quem estava chamando ele era o Capitão Stacy, que acabou dando uma bronca no Peter. Ele diz que o Peter não pode deixar de ser um herói, e que ser o Homem-Aranha é a sua maior bênção e sua maior maldição. O Peter acorda do sonho e percebe que algo piorou nele. As dores que ele sentia na costela era porque estava crescendo 2 braços de cada lado. A substância que o Peter fez alterou muito o DNA dele, fazendo ficar mais parecido com o de uma aranha. E foi assim que esse Homem-Aranha ficou com 6 braços. Mas com a ajuda do lagarto, que estava na versão humana, eles conseguiram reverter essa situação e fazer o Peter voltar a ter 2 braços. Macaco-Aranha. E eu não tô falando do Macaco-Aranha do Ben 10. Esse aqui é da Terra 8101, também conhecido como universo Marvel Apes. É um universo que todo mundo é macaco. Por favor, sem piada racista. Esse Macaco-Aranha é um pouco mais egoísta, e os ideais dele são bem diferentes. Ele acredita que o vilão tem que ser eliminado, caso depois dele ser derrotado ele não mude. Por ser um macaco, ele é muito mais ágil do que o Homem-Aranha normal, além dele ter uma cauda. E a inteligência dele é bem reduzida por se tratar de um macaco. Isso quer dizer que ele age no instinto. Assim que ele descobre quem matou o tio dele, ele acaba indo atrás do assassino e matando ele. Ele acabou tendo um fim bem trágico no arco do Aranha-Verso. Ele foi devorado pelos herdeiros, que são os vampiros que eu já expliquei. A Marvel criou um quadrinho 100% focado nos heróis como o macaco.
Até os Vingadores e o Surfista Prateado é macaco. Sem piada racista. Aranha humana. E eu não tô falando daquele nome ruim que o Peter escolheu quando foi lutar no ringue. A mutação desse Homem-Aranha não terminava ali naqueles poderes de escalar a parede e soltar teias, nem do sentido aranha e da super força. A mutação final seria o Aranha humana, e não o Homem-Aranha. Assim ele seria mais aranha do que humano. Assim o Peter acaba ganhando mais 4 braços, totalizando 6. Ele ficou igual o Homem-Aranha de 6 braços. Mas depois disso ele começou a se transformar em uma aranha gigante. O Aranha humana controlou todos os vilões, mas acabou virando um pet do Barão Zemo. O Peter acabou conseguindo se livrar da mutação, depois que o Abutre acabou sugando a sua energia vital. Mas o Abutre acabou ficando com a mutação do Aranha. Pra mim, essa é a versão mais estranha do Homem-Aranha. Aproveita que você tá aqui e comenta qual Homem-Aranha você acha mais estranho. Senhora Aranha. Você já se perguntou o que aconteceria se a Tia May fosse picada pela aranha no lugar do Peter? A história da Senhora Aranha retrata basicamente isso. Essa história se passa na Terra 3123. Nessa história, o Peter esqueceu de levar o lanche pra escola, e a Tia May pega o lanche pra levar pro Peter. Mas esse é o exato dia que a aranha ia picar o Peter e dar poderes pra ele. Mas como a Tia May apareceu no local, a aranha acabou picando ela. Assim ela ganha os poderes e se torna a Senhora Aranha, ou a Madame Aranha, se preferir chamar assim. Na mente dela, ela queria fazer dinheiro no circo, com as acrobacias que ela sabia fazer. Mas ela mudou de ideia depois que derrotou o vilão Sapo. E ela ainda teve participação no arco do Aranha Verso. Ela ajudou a lutar contra os herdeiros. Apesar de ser uma velha, ela é bem forte. Por ser uma senhora que faz crochê, ela teve uma facilidade maior de fazer o traje. Já o Peter desenhou um bocado de traje estranho. Homem-Aranha Zumbi. Na Terra 2149, o Peter já era o Homem-Aranha. E a história desse universo é basicamente o mesmo do universo 616. Certo dia, o Sentinela acabou caindo na cidade infectado com vírus zumbi. E quem acaba chegando primeiro pra ver o que estava acontecendo eram os heróis. Depois disso, os heróis foram infectados e começaram a infectar todo mundo. E o Homem-Aranha acabou sendo mordido pelo Capitão América, que nessa realidade se chamava Coronel América. O Homem-Aranha vai correndo pra casa pra tentar salvar a Tia May e a Mary Jane. Mas o que acontece é que ele acaba se transformando em zumbi e devora as duas. Mesmo com uma parte do corpo arrancada, a Mary Jane ainda vira zumbi. E a Tia May acaba sendo devorado pelos dois. O Homem-Aranha zumbi resolveu usar as veias e as artérias pra se balançar ao invés de usar as teias. Esse Homem-Aranha fez tanta coisa bizarra que eu não posso nem falar aqui senão perca a monetização. Quando ele tá muito tempo sem comer carne humana, ele volta a ter a consciência. E foi nesse momento que ele deixa de ser o Homem-Aranha e arranca a própria pele e joga ela no lixo junto com o uniforme. Esse Homem-Aranha já devorou o Galactus junto com os outros heróis e acabaram pegando a maldição de comer vários mundos. A história do Marvel Zombies é bizarra e no primeiro comentário eu deixei o link pra você comprar a HQ, se você tiver interessado.